A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Agora vamos para Berizal. Um outro irmão da igreja, ele havia tido um sonho, ó, irmão Rocha. Nessa região tem muita gente. Porque eu vi um rebanho enorme. Você pode trabalhar aqui, você vai ver como que tem muita gente. E realmente, irmão. Aí, chegou outras pessoas de fora, chegou, uma família que chegou de fora, que também nos ajudou um pouco, né? E o mais, todo mundo dali mesmo. Aí eu deixei tomando conta desta igreja, que ainda não tinha passado por reforma, e aí fui para Berizal. Olha, irmãos, que provação eu passei. Eu fui, um irmão, eu tinha um Fusca na época, e fomos lá, Berizal ainda era distrito de Itaiobeiras ainda. Não tinha sido emancipado. Aí a gente foi lá, não encontramos ninguém, deu uma viagem perdida. Depois fomos lá, passado 5 dias, fomos lá, encontramos porque eles haviam prometido para a gente um terreno lá para construir uma igreja. E assim como quando eu comecei a construir Itaiobeiras, não tinha nenhum adventista em Itaiobeiras. O único que tinha era essa família, né, que eu havia ganhado para Salinas, tinha Itaiobeiras. Então, não tinha nenhum adventista em Itaiobeiras. Lá em Berizal, idem, nenhum adventista. Não tinha uma irmã, é viva até hoje, morava na roça, mas não morava dentro da cidade, morava na roça. Bom, fomos para lá pela segunda vez, aí conseguimos, né, o moço conseguiu lá mostrar o lugar onde é que seria a construção da igreja. Fiquei muito bom, muito feliz. Eu falei, bom, agora eu tenho que procurar uma casa para mim ficar. Aí essa irmã, até hoje ainda é viva, graças a Deus, ela falou assim, irmão Rocha, eu tenho um irmão aí que ele tem uma casa, lá nas casas populares, lá em cima, e a casa está vazia, às vezes ele te aluga. Aí eu falei, opa, que bom. Aí fui, ela me conectou com ele, nós conversamos, aí eu fui lá e mostrou a casa, nas casas populares. Aí, irmãos, a casa estava toda suja, toda imunda, cheia de cocô, tinha uma janela que ficava aberta, criança, você entrar lá, fazer cocô, tinha um bocado de telha empiada, mas estava cheio de teia de aranha, porque não morava ninguém. Aí eu falei assim, e aí, você me aluga? Alugo. Por quanto? 2 contos na época. Tá bom. Aí eu falei assim, era um domingo. Eu falei assim, olha, de hoje a 15 dias eu vou estar aqui. Eu vou chegar aqui de hoje a 15 dias, de madrugada. Ele disse, olha, eu vou vir, vou tirar essa sujeira toda, vou limpar a casa e vou deixar a casa num jeito para você e vou deixar a chave na casa do meu sobrinho. Aí mostrou o sobrinho dele, eu falei, ô, beleza, ótimo, fechamos o negócio. Aí, irmãos, quando foi no dia marcado que eu falei, vinha 15 dias depois, esse filho na fé, que antes que mora em Itaiobeiras, ele era caminhoneiro, né, que me deu, como desagrasado, como diz o povo, para mim construir Itaiobeiras, ele era motorista e puxava carvão lá de um lugar para lá de Berizal. Aí me ajudou muito ele, sabe? Aí quando foi no dia marcado, no sábado à noite, eu carreguei o carro com 10 sacos de cimento, um bocado de tábua,
e um bocado de carrinho, e ferramenta, e tudo, e coisa e tal, e botamos no carro dele, isso era 2 horas da manhã. Ele tinha que ir 2 horas da manhã para carregar o caminhão e ainda voltar, e era longe. Aí partimos. Quando chegou lá, fomos na casa, irmãos, a casa estava do mesmo jeito. O diabo trabalhou com aquele homem e ele não cumpriu o prometido. E a casa estava do mesmo jeito. Porta da frente fechada e aquela sujeira tudo dentro de casa. Eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Mas aí o irmão falou assim, irmão Rocha, e agora? Tem que tirar essas coisas daí, que eu preciso carregar o carro. Eu estava certo, eu não podia esperar até quando eu arranjasse lugar para botar essas coisas. Falei, meu irmão, fazer o quê? Vamos derrubar aqui mesmo. Aí, botamos cimento no chão, botamos as tábuas, botamos carrinho, botamos tudo e tal, aquela coisa aí. E ele foi embora. Falei, meu Deus, e agora? Mas aí, distante assim, mais ou menos 50 metros, quase de frente à casa, tinha um baile. E um camarada tinha casado uma filha lá, e eles estavam naquele forró e coisa e tal, e a sanfona e coisa e tal. E tinha um homem na porta. Aí o homem me viu, aí saiu de lá e veio. Então aí, eu contei a minha situação e ele morava ao lado dessa casa que eu tinha alugado, né? E que o homem não cumpriu com o prometido. Aí falou assim, ó, eu ouvi vocês conversando aquele dia, mas ele não voltou aqui não. Porque antes eu fui na casa do sobrinho dele, mesmo com as coisas lá na rua, também não deixou a chave lá, nem veio, não cuidou, não deixou a chave para o sobrinho dele. Então, agora nota agora a minha situação. Um estranho que não tinha nenhum amigo na cidade, nenhum conhecido na cidade, que foi construir uma igreja, se coloca você no meu lugar e vê que situação eu me encontrava. Aonde é que eu ia? O que é que eu ia fazer agora? Aí o homem, que tinha saído lá da festa para conversar comigo, falou assim, ó, eu acho que a chave da minha casa dá aqui. Aí isso era mais ou menos agora 5 horas da manhã. Eu acho que a chave da minha casa dá aqui. Aí foi lá, pegou, deu. Eu abri, coloquei esse cimento todo para dentro, aquela imundície. Coloquei as tábuas, coloquei tudo. Aí fiz uma oração. Mesmo naquela casa imunda. Meu Deus, o Senhor tem misericórdia de mim. A obra, Senhor, é sua. O Senhor sabe que eu vim porque combinei com o homem e agora o homem faltou com a palavra. Oh, meu Deus, o Senhor é o dono da obra, por favor. Abra uma porta para mim, meu Deus. O que eu faço agora? Aí, levantei da oração. Aí o dia já estava claro, o dia já tinha amanhecido já. Aí eu saí, encostei a porta, aí saí para ir lá no terreno onde é que seria a construção da igreja. Aí cheguei lá, vi o lugar e tal. Aí tinha um moço
já de idade, estava sentado na casa, quase em frente ao terreno, que seria o terreno da igreja. Que foi e que é até hoje o terreno da igreja. Aí, peguei a conversar com ele. Aí eu falei assim, ô moço, você sabe onde é que é a casa do fiscal aí, que mexe com esse negócio de terreno? Eu preciso ir lá na casa dele agora, porque eu vou fazer uma construção aqui. Os trem tá lá, na casa suja lá, aberta, né? Só pode encostar. Eu vou fazer uma construção aqui e eu queria que ele viesse, né, para medir aí direitinho, para mim saber onde é que eu vou construir. Ele disse, ó, você desce aí, você... Lá no lugar assim, 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 lá é a casa dele. Mas ele não vai vir cá não, que hoje é domingo. E domingo eles não trabalham aqui não. Sim, é, mas eu vou. Aí agradeci ele e desci devagarzinho, né? Para dar tempo o moço lá embaixo acordar. Aí encontrei um outro senhor, mais um pouco mais embaixo, um pouquinho mais embaixo, que de lado onde é que eu estava conversando, como eu via o outro lá sentado. Eu dei bom dia a ele e pensei em conversar com ele também, né? Aí desci. Aí quando chegou lá, conversei com o fiscal falou, não, moço, você já sabe onde é que é, vai lá e constrói, moço, vai lá, você já sabe onde é que é. Mas, moço, eu não posso. Tem que marcar direitinho, porque de repente eu faço uma construção e invado o terreno de outra pessoa, e daí? Aí pelejei com ele, até ele resolveu e fui. Aí chegou lá, mediu mais eu, direitinho. É aqui, é. E tinha umas pedras muito grandes assim, em cima do terreno. É aqui, você pode marcar o quilo, demarcação foi aqui, e aqui, tal. Aí foi embora, agradeci ele. Aí o moço, que eu tinha conversado com ele antes, né, ficava quase em frente o terreno, aí peguei a conversar com ele, aí ele falou assim, o que você vai construir aí? Aí eu falei assim, eu vou construir um lugar para a gente fazer culto. Aí eu, Mera, eu não falei com você que esse homem era crente, pelo jeito dele falar, eu não falei que esse homem era crente. Eu falei com ele, mas eu estou em dificuldade. Aí contei minha situação para ele, que o camarada tinha combinado comigo e depois não cumpriu, e eu estava sem saber o que ele fazia. Né? As coisas estavam lá, eu estava sem saber como é que eu ia fazer. Aí ele pegou e falou assim, olha, essa casa aqui de frente, que era em frente do terreno, está desocupada. Eu falei, quem é o dono dela? Ele falou assim, quando você desceu, você não conversou com um velho ali na porta da casa? Daquela casa, você não conversou? Eu falei, conversei. É o filho dele que é o dono dessa casa aí. Se você for lá, ele vai te levar à casa do filho dele, às vezes você consegue alugar aqui. Aí eu fui. Mas o termo dessa história você vai ouvir no próximo vídeo.